Muito boa tarde para você, 4 horas e 57 minutos. Estamos ao vivo juntos, trazendo informações para você aqui durante a programação na TV Anhanguera. Já dura 8 horas, o júri do motorista acusado de provocar o acidente que matou em 2020 Raíssa Micaele Rosa Bueno, de 15 anos de idade. Eduardo José da Silva disse à polícia na época que bebeu 3 latas de cerveja antes de dirigir. O Honório Jacometto está acompanhando esse júri. Olha, a previsão é que esse julgamento só termine por volta de 6h30, 7 horas da noite. Eu estou falando um pouquinho mais baixo justamente para não atrapalhar a dinâmica dos trabalhos. Nesse momento, quem está falando são os advogados de acusação. Eles acusam Eduardo José da Silva, que era o motorista que provocou a morte de Raíssa Rosa Bueno, que na época tinha 15 anos. Esse acidente foi em 2020. Ela estava numa caminhonete junto com amigas e também com os pais dessas outras 2 garotas indo para um shopping. E na BR-153, o Eduardo acabou batendo no carro. Essa caminhonete capotou, provocando a morte da adolescente. A defesa tenta mostrar aos jurados que ele não teve a intenção de matar. Portanto, que ele cometeu um homicídio culposo. Já a acusação diz que Eduardo cometeu um homicídio doloso. Depois que terminar essa dinâmica aqui, os jurados saem do plenário, vão para uma sala secreta para fazer a votação. Voltam para cá e aí sim o juiz Lorival Machado acaba anunciando qual foi a decisão dos jurados. Bom, mais detalhes no J2 de hoje. E a Polícia Civil de Goiás prendeu no Paraná o suspeito de chefiar o tráfico de drogas por carros de aplicativo em Anápolis. 2 milhões de reais e bens foram bloqueados. Um esquema gigantesco, né, Vinícius Rangel? Boa tarde para você. Ei, Luciano, boa tarde. A investigação dos policiais do Gernac revelou o seguinte, que esse homem, que seria de Curitiba, no Paraná, chefiava um esquema interestadual de tráfico de drogas. Como é que funcionava esse esquema? Ele vendia essas drogas sintéticas em bate-papos nos sites e aí conseguia, em seguida, procurar esses vendedores que estavam interessados nesse produto. Depois que esse comprador finalizava o pedido, ele, em seguida, fazia a transferência bancária ou então pagamento por meio de Pix. Depois disso, o traficante aliciava o motorista de aplicativo para retirar esse produto e, em seguida, entregar na porta da casa desse comprador. A Justiça também bloqueou 2 bilhões de reais em bens, além de 2 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária que foram cumpridos. Luciano. Obrigado, Vinícius. Bom trabalho para você. E a gente segue por aqui agora falando de uma outra operação. 5 bolivianos foram presos por tráfico de drogas depois de tentar fugir de uma abordagem policial em Chapadão do Céu. O carro em que os suspeitos estavam furou o bloqueio da Polícia Militar Rodoviária na GO 050 e fugiu por uma estrada no meio de uma plantação de algodão. Os passageiros jogaram pelas janelas 4 mochilas, mas depois foram alcançados pela polícia. Nas mochilas foram encontrados 50 quilos de skunk, droga conhecida como super maconha, e 5 quilos de pasta base de cocaína. Uma mulher já tinha um mandado aberto por tráfico de drogas em São Paulo. 5 horas e 11 minutos, vamos dar uma rodada para saber como é que está o trânsito aqui na capital, na região metropolitana. Essas são imagens do Morro do Mendanha e a rodovia, a GO 060, a rodovia dos Olmeiros. Agora, neste momento, o trânsito flui bem nos 2 sentidos. É uma rodovia importante que fica bastante movimentada mais no fim da tarde, por conta de ser uma das principais ligações, né, entre Goiânia e Trindade, na região metropolitana aqui da capital. Falsos mecânicos foram presos suspeitos de sabotar caminhões para cobrar valores abusivos pelo conserto. Eles estavam agindo na BR-153, como conta pra gente o João Vitor Brum.
A investigação começou quando um caminhoneiro teve um problema no caminhão dele, nas margens da BR-153, na altura de Porangatu. Ele foi abordado por 3 homens em um carro vermelho que ofereceram serviços mecânicos. Um desses homens levou esse homem para comprar um lubrificante automotivo e, na volta, o caminhoneiro percebeu que o tanque de combustível tinha tido a mangueira cortada pelos outros 2 homens que ficaram no local. Foi então que a polícia foi até esse local, começou a investigar, tentou falar com esses homens, mas eles fugiram pela área de mata. Eles foram alcançados pelos policiais e disseram que eram apenas mecânicos, mas quando foram mostrar fotos atuando como mecânicos, os policiais encontraram fotos desses homens portando armas de fogo. Foi aí que os policiais descobriram que eles estavam cometendo esses crimes em vários restaurantes às margens da BR-153. Quando os caminhoneiros iam almoçar ou ao banheiro, esses criminosos cortavam mangueiras ou causavam outros danos aos caminhões e iam seguindo os caminhoneiros até os caminhões pararem. E aí ofereciam serviços e cobravam valores exorbitantes por esses serviços mecânicos por problemas que eles mesmos causaram. Inacreditável, né? Olha, clientes procuraram a polícia para denunciar um tapeceiro que recebia pelo serviço, mas não devolvia os móveis e ainda vendia os produtos nas redes sociais. Isabelle Saleme tem mais informações. Guilherme de Siqueira Felipe, de 25 anos, foi preso em Brusque, em Santa Catarina, por meio de uma prisão preventiva. Segundo a polícia, ele é acusado de recolher móveis nas casas das pessoas, como se ele fosse fazer ali um concerto. No entanto, as vítimas, que foram 8 que vieram até aqui, a delegacia do consumidor, elas relatam que o Guilherme retirava esses móveis da casa, ele pegava uma entrada para fazer o serviço, não entregava no prazo combinado esse imóvel e depois parava de responder às vítimas, que muitas vezes iam até um endereço físico que ele fornecia e davam com a cara na porta porque a tapeçaria estava fechada. Algumas das vezes, inclusive, o Guilherme também, ele anunciava móveis que eram de clientes como se estivessem à venda, no mesmo perfil nos quais ele oferecia o serviço de tapeceiro. Ele vai responder por estelionato e a polícia espera que mais vítimas, possíveis vítimas do Guilherme, venham até a delegacia para também prestar informações para que ele responda por todos os crimes aos quais ele teria cometido. O borracheiro que ficou ferido com estouro de um pneu num distrito de Caldas Novas ainda espera pela cirurgia. A imagem é impressionante desse acidente. O Igor Brandão está ao vivo aqui com a gente com mais informações, atualizando, por exemplo, Igor, o estado de saúde dele, né? Boa tarde para você. E Luciano, boa tarde para você, também para quem nos acompanha. Valdim, esse borracheiro de 27 anos, é quem aparece nessas imagens. Infelizmente um acidente trágico, né? Mas que ele agora já está bem em casa, está se recuperando e aguardando, inclusive, essa cirurgia. Ele, como a gente consegue ver nas imagens, né, que está instalando esse pneu e acaba sendo surpreendido pelo pneu que estoura ali na mão dele, acaba saindo ali para trás, né? Um salto até longo, inclusive, que chama a atenção pelas imagens. Foi levado para a UPA de Caldas Novas, logo em seguida foi trazido aqui para Itumbiara para fazer esse procedimento, que ainda não tem uma data. Por isso ele voltou para casa e agora aguarda essa cirurgia que deve ser nos próximos dias. Volto com você, Luciano. Tá certo, obrigado, Igor. Bom trabalho para você, amigo aí no sul do estado. A gente segue por aqui falando que 3 pessoas foram presas por aplicar golpes online. Um deles fingiu ser juiz, enganou um bombeiro militar da reserva de Rio Verde. A Eliane Moreira tem os detalhes. Foram cumpridos 3 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Nerópolis. A investigação começou depois que a Polícia Civil identificou um homem que se passou por um falso juiz para cometer golpe por meio das redes sociais. Ele entrou em contato com a vítima, disse que precisava de serviços de transporte, fez o pagamento adiantado, mas logo depois pediu que a vítima estornasse esse valor porque teria feito um depósito errado. A Polícia Civil também apreendeu os celulares e agora vai apurar se outras pessoas estariam envolvidas neste crime. E uma pessoa morreu no acidente grave na BR-040 entre Cristalina e Lusiânia no começo da tarde de hoje. Os bombeiros disseram que o carro forte e uma caminhonete bateram de frente. Com o impacto, a caminhonete praticamente se dobrou ao meio. O motorista morreu na hora. No carro forte estavam 2 pessoas que não se feriram. Os bombeiros não souberam confirmar quem invadiu a pista
provocando a batida. E logo mais, o J2 vai trazer uma reportagem sobre uma ONG que já foi de um vereador de Goiânia e que vai receber emenda de mais de R$500 mil. John William. Oi, Luciano, boa tarde para você e a todos. Nessa reportagem a gente vai trazer a relação do vereador Igor Franco, que é líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Vereador, né? Oi, Luciano, boa tarde para você e a todos. Nessa reportagem a gente vai trazer a relação do vereador Igor Franco, que é líder do prefeito na Câmara, com uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, que foi escolhida para receber R$533 mil em emenda parlamentar. Detalhe, essa associação funcionou durante muitos anos no escritório político do vereador, que fica no Jardim Marilisa. E o vereador também já presidiu essa ONG. No fim do ano passado, ele transferiu o controle da associação para uma outra pessoa, uma mulher que trabalhou na campanha política do vereador. É uma história cheia de detalhes e que a gente traz na reportagem daqui a pouco no Jornal Anhanguera, segunda edição. O J2 começa às 7h10, a gente termina com imagens aí da Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol. Até já.